pessoal, bem-vindos ao Psicologia Night Show, onde vamos abordar um tema muito importante, principalmente para as mulheres, com muito conteúdo e muitas informações. Estaremos aqui com as doutoras Vanice e a doutora Nádia, que estarão compartilhando os conhecimentos conosco sobre mutação genética, sobre câncer de mama, sobre a importância do cuidado da saúde e da prevenção. Vamos embarcar então nessa jornada de muita informação. Bem-vindos ao nosso primeiro programa, Psicologia Night Show! Boa noite, doutora Vanessa. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Psicologia Night Show. É um prazer ter você aqui conosco para nos esclarecer as dúvidas de um tema tão polêmico e tão pouco falado. Nós vamos falar esse nome que todos nós temos pavor, mas que é tão necessário discutir, que é o câncer de mama. Como nós podemos desmistificar esse assunto, promover uma conversa mais aberta e positiva sobre prevenção e cuidados? Muito boa noite, Thay, a todos os ouvintes que estão aqui com a gente hoje nesse podcast maravilhoso, podcast Psicologia Night Show. Então, muito obrigada pelo convite a todos que estão aqui presentes. E a gente poder trazer uma informação, principalmente para as mulheres, com esse assunto tão importante e delicado, né? Então, como especialista, o que eu diria? É fundamental reconhecer que o câncer de mama ainda carrega muitos estigmas, medos, limitações, julgamentos, e a informação é nosso melhor aliado. E para isso que serve a ciência. Então, pesquisas contínuas estão expandindo nosso conhecimento sobre a prevenção, tratamento e apoio. Então, além disso, nós temos programas desempenhando um papel crucial na detecção precoce e aumento da conscientização. E aí a gente vai poder mudar a narrativa e oferecer uma vida totalmente diferente para essas pessoas, para essas mulheres que passam e têm um diagnóstico tão sofrido, tão temeroso, que a gente pode, que a gente vai falar sobre esse assunto hoje. E o que fez você escolher essa profissão e se dedicar à pesquisa de câncer de mama? Conta um pouquinho pra gente. Tá, essas escolhas, elas foram fundamentais e foram influenciadas por projetos nos quais eu participei ao longo da minha jornada acadêmica. O que acontece? Ao trabalhar com os projetos de pesquisa sobre o câncer de mama, durante os estudos eu fui exposta para projetos, né? Eu fui exposta à complexidade da doença e às lacunas do câncer de mama. Então, o que a gente pode dizer? Existem experiências que despertam em algumas pessoas e em mim também um forte desejo de fazer a diferença e contribuir para os avanços significativos nessa área. Então, aí, eu fui direcionando minha energia, a minha paixão, para investigar novas estratégias de prevenção, diagnóstico, tratamento do câncer de mama. Porque aí a gente pode mudar a realidade que a gente vive hoje. A pergunta que não quer calar. Todo câncer é hereditário? Não, Thay. A maioria dos casos de câncer de mama, ele é esporádico. Ou seja, surge em mulheres sem a história familiar. Então, pequenas frações correspondem à forma hereditária, causados predominantemente por alterações genéticas, que é a mutação genética. Sim, verdade. Ok, doutor, entendi. Explica para nós o que é mutação genética. Tá, eu vou explicar de uma forma bem interessante, fácil. Então, você vai imaginar que cada gene seja uma peça de um quebra-cabeça. Os genes BRCA1 e BRCA2, eles são como peças especiais desse quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça ele é responsável por manter as células mamárias saudáveis e protegidas. Se uma dessas peças, com o BRCA1 ou o BRCA2, estiver quebrada ou fora do lugar, esse quebra-cabeça não vai ficar completo. E essa falha nesses genes, eles vão aumentar o risco de desenvolver o câncer de mama. Por quê? Porque as células mamárias, elas ficam mais vulneráveis. E aí a mutação adiciona e aí pode desencadear o câncer de mama. Doutora Vanice, você falou dos genes BRCA1 e o BRCA2. Foram esses genes que você e sua equipe pesquisaram? Sim. Existem outros genes, porém a minha equipe nós focamos nesses dois genes principais, que é o BCRA1 e o BCRA2. Por quê? É o segundo câncer de mama mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. Então, no Brasil, a cada ano, cerca de 20% dos casos de câncer nas mulheres são câncer de mama. E o que chama atenção? É a taxa de mortalidade por essas neoplasias. Por quê? Continua elevada, porque o diagnóstico é feito já em estágio avançado. E nesses casos que a mulher já tem essa mutação genética, existem outros fatores para que ela desenvolva o câncer de mama? Sim. Não somente a predisposição que essa mulher já vai ter, que é a mutação genética, mas os fatores de riscos, que são os fatores ambientais, como exposição, radiação, fatores hormonais, reprodutivos e a idade também. O primeiro passo é a avaliação por profissionais habilitados no diagnóstico que vai diferenciar o câncer de mama, hereditário ou não, para verificar a indicação do teste de mutação dos genes BCRA1 e o BCRA2.
faz intervenção cirúrgica por prevenção? Eu vou começar contando uma história e vamos ver se você, o telespectador, relaciona uma pessoa que eu vou contar a história agora. Estávamos mais ou menos em 2013. Uma mulher aproximadamente de 35 anos, linda, magra, saudável, parâmetros normais na nossa era. Sem o diagnóstico de câncer de mama, mas com elevado risco para desenvolver essa neoplasia. E foi através desse mapeamento genético, ela descobriu que ela era portadora de mutação genética do genes DSA1, só que ela tinha um histórico familiar em primeiro grau, que era a mãe. E a mãe tinha essa mesma mutação, que causou a morte dela depois. E a única saída dessa mulher linda, maravilhosa, ter uma saúde mental e física dali para frente, foi a mastectomia radical bilateral. Faz intervenção cirúrgica por prevenção? Nesse caso, fez. Sim, verdade. Agora eu deixo a pergunta. Uhum. Quem você lembra quando eu conto essa história? Sim. A nossa maravilhosa Angelina Jolie. Exatamente. Foi uma comoção mundial, foi polêmica, mas por quê? Uma mulher bonita daquela, fazer uma mastectomia por prevenção, ninguém entendia isso na época. Mas houve informação, utilidade pública para um assunto tão delicado. Depois a doutora Nádia, ela vai poder explicar mais pra gente como que funciona essa mastectomia radical, um modelinho de mama mesmo, é bem interessante. E esse programa que foi realizado de rastreamento é também a mastectomia bilateral? Sim. Otávio, a gente observou que as mulheres na faixa etária dos 37 anos, diagnosticadas como portadoras de mutação desses genes, o que a gente observou? Que após a mastectomia total bilateral, após esse período de mais ou menos 3 anos que a gente foi acompanhando, houve uma ausência de casos de neoplasias de mais ou menos em relação às mulheres que não participaram do experimento. E isso é só o começo. Eu achei muito interessante um artigo da Associação Médica Brasileira, onde ele fala exatamente sobre isso. Inclusive, eu digo a vocês que estão nos assistindo, e eu vou deixar o link para vocês lerem depois do nosso bate-papo. Exatamente. Nesse estudo que você citou, e deixo o link para vocês vão adorar, eles têm dados que a probabilidade dessas mulheres desenvolver câncer de mama é de 56% a 94% nessas mulheres que têm essa mutação desses genes. E de 36% a 63% desenvolver câncer de ovário. Por isso a Angelina Jolie retirou a mama e o ovário. Uau, que bate-papo incrível, doutora Vanice. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, por ter aceitado o nosso convite e por ter esclarecido todas as nossas dúvidas. E agora a gente vai dar continuidade escutando a doutora Nádia também, que está aqui com a gente, e também o meu colega Matheus, até porque a gente já falou demais. Eu que agradeço o convite. E a Nádia e eu tem muito assunto para conversar. Boa noite, doutora Nádia, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença aqui conosco hoje e a gente gostaria que você contasse um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua trajetória, como que você tem ajudado nessa luta aí, né, uma luta muito importante contra o câncer e também para a conscientização das mulheres. Boa noite, Matheus. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para tentar ajudar no máximo que pudermos. Então, Matheus, eu trabalho na área de psicologia, auxiliando as mulheres que passaram pelo processo de mastectomia e de câncer no ovário também, e faço parte de um grupo de estudos relacionado a um processo referente aos genes que causa esse tipo de câncer. Nossa, Nath, que bacana, né? Que trabalho bonito. E a gente sabe que o câncer mesmo, ele não tem uma origem muito bem definida, né? E conta um pouco pra gente quais fatores que os estudos apontam que pode, porque assim, é muito difícil, a gente não sabe ao certo ali prever, né, se a pessoa vai ter o câncer ou não, mas já tem estudos que apontam se tem fatores internos, fatores genéticos relacionados e também os fatores externos pode colaborar para a presença desse carcinoma, né? Como que funciona isso? Então, Matheus, exatamente. O câncer, ele tem vários fatores que chamam a atenção, né? E que são estudados. Os fatores internos e externos, que são os fatores de risco e que no caso, eles precisam ser estudados mesmo. Esses fatores, os fatores internos, ele engloba a predisposição hereditária e até as questões hormonais relacionadas ao corpo, né, do ser humano. E os fatores externos estão relacionados a fatores ambientais, como agentes físicos, químicos ou biológicos, e relacionados ao estilo de vida, até a vida como se alimenta, a qualidade de vida, a vida reprodutiva, e assim ele vai desenvolver de acordo com aquilo
da predisposição dele. Inclusive porque nós temos as células cancerígenas que elas podem ou não se desenvolver dependendo daquilo que for acontecendo durante a vida. Nádia, que bacana. Você comentou aí de questão genética, né? E então, assim, você diria que é muito importante a gente conhecer o nosso histórico familiar, saber se a gente já teve problemas, algum tipo de problemas relacionado a esse tema que a gente está falando na nossa família. É importante, né? Conhecer o nosso histórico familiar para a gente prevenir tais doenças. Isso é correto? A gente podemos confirmar? Então, Matheus, sem dúvida que o histórico familiar é de extrema importância para isso, que ele estabelece o fator epidemiológico de risco. Então, por exemplo, os parentes afetados em 3 gerações sucessivas, 2 ou mais parentes de primeiro grau diagnosticado com a doença, né, a mulher no período da pré-menopausa, casos de câncer de mama bilateral e casos de câncer de mama em homens. Se pelo menos 2 dessas características estiverem no contexto familiar, a predisposição do componente genético realmente se refere à doença. Então, é preciso realmente estudar o histórico familiar frente para poder trabalhar isso. Doutora, eu li recentemente um artigo onde a doutora comenta sobre o gene BRCA1 e BRCA2. A doutora me corrija se eu estiver errado. Não é isso mesmo. Na verdade, a gente consegue identificar esses genes. Quais são as chances de uma pessoa que teve esses genes ali, comprovado que existe esses genes na genética dessa pessoa, quais são as chances de desenvolver ou vir a ter um quadro de câncer? Então, Matheus, é isso mesmo. O BRCA1 e o BRCA2, eles são genes que estão localizados no núcleo das nossas células, né? E eles produzem uma proteína supressora do tumor, que repara o DNA danificado. Quando um desses genes sofre mutação ou alteração e não funciona corretamente, e não repara o dano do DNA, essas células têm maior probabilidade de desenvolver alterações genéticas e que podem causar o câncer. A mutação do BRCA1 e do BRCA2, ela pode ser herdada de um dos pais. Se um dos pais possuir a mutação, os filhos terão 50% de chance de herdar essa mutação. E isso também existe uma diferença. O BRCA1, ele é específico de câncer de mama e ovário. Para identificar o BRCA1 e o BRCA2, existe um mapeamento genético chamado de sequência de nova geração, que é feito a partir de amostra de sangue, que está relacionado de amostra de sangue. O BRCA1 está relacionado ao câncer de mama e de ovário, o BRCA2 de câncer de mama masculino e pâncreas, né? A pessoa que herda essa mutação, o risco é muito maior para se desenvolver. Esse teste, esse exame, ele não é barato, infelizmente, ainda não está disponível para o povo, para o público, e infelizmente é uma coisa que vai demorar um tempo ainda para chegar. O SUS é um sistema muito bonito no papel, mas a gente ainda precisa de melhorias para o governo para entrar para a população mais carente, né? Então, como a gente falou, imagina um quebra-cabeça que se faltar uma pecinha, aquela pessoa com aquela família vai desenvolver esses genes. Na verdade, esses genes, é bem interessante pensar que esse estudo da família deveria ser feito continuamente, né? Nós deveríamos ter acesso a isso com mais facilidade. Porém, um exame desse hoje, ele não sai por menos de R$3.000. Isso vai. Não somos ainda uma Angelina Jolie, Nádia. Não somos. Ah, agora eu entendi esse caso da Angelina Jolie. Agora tudo faz sentido. Pois é. O dinheiro ajuda bastante, amiguinho. Então, a Angelina Jolie, ela fez o exame, né, o BRCA1, e descobriu que ela tinha o BRCA1, o médico avisou que ela teria 80% de chance de desenvolver o câncer de mama e 50% de ovário. E como ela tinha, a minha colega que disse, né, contou, que a mãe dela durante anos lutou contra o câncer, ela resolveu minimizar. Inclusive, ela fez a mastectomia radical para minimizar o risco de desenvolver o câncer de mama. Impactou a humanidade inteira, né? O mundo inteiro. Então, o que ela quis mostrar para as pessoas? Agora não tem dinheiro. Eu posso, então eu vou ter uma saúde física e mental para minha vida toda. Pode ser que ela tenha o câncer, a gente não sabe. Até então, desde 2013, ela tá tudo bem com ela. Inclusive, doutora Nádia, eu já vim preparada e trouxe para você uma prótese de mama para você demonstrar aqui pra gente como que funciona. Ah, que legal, que bom. Então, vamos só para vocês entenderem. A mastectomia radical, ela tem como principal objetivo retirar as glândulas mamárias, que são essas, né, que
A pele dessa, tira-se a glândula e fica só a pele. No caso da Angelina Jolie e de outras mulheres que poderão vir a fazer isso, coloca-se a prótese e fica tudo bem. E esteticamente, ela não vai ter nenhuma perda, né? Psicologicamente, principalmente, porque as mulheres, a mama é a imagem dela, né? Sim, é uma questão até da sensualidade da mulher, da autoestima, né? Que é muito importante preservar a autoestima da mulher também. Sem dúvida. Doutora Nádia, por isso é tão importante fazer o autoexame, né? Não, Matheus, não é mais autoexame. Não é autocuidado. Autocuidado. Interessante saber disso. Acho que muita gente não sabe, inclusive. Sim. Hoje não é mais o autoexame, é autocuidado. Foi uma forma de tirar da mulher a responsabilidade com relação ao câncer de mama. Porque quando ela fazia o autoexame e buscava ajuda porque ela desconfiava de algo, a coisa já estava bem adiantada. Então, hoje, os procedimentos são a mamografia, que ela é obrigatória a partir de 35 anos para a mulher, e o autocuidado é só uma forma da mulher realmente cuidar do seu corpo. Isso, inclusive a partir dos 35 anos, se ela já tem uma predisposição genética, qualquer mulher que comprove que tem mamãe ou até segundo grau, ela pode começar a fazer mamografia com 35 anos. E essas pessoas, essas mulheres que não têm histórico, a partir dos 40 anos. Inclusive, Matheus, eu trouxe uma prótese mamária muito legal que os telespectadores vão adorar. Ah, que bacana. E quem que vai apresentar isso é a doutora Nádia. Ah, essa eu quero ver. Então, vamos lá buscar. E fazer piada. Para você, doutora Nádia. Olha só! E para os telespectadores. Doutora Nádia, se quiser até olhar para a câmera, fica até mais fácil para eles entenderem melhor. Aonde nós vamos? Deixa eu ver como é que eu vou Pode fazer. ir. Aqui, essa daqui. Da sua direita, doutora. Ok, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Peraí, só um minutinho, gente. Vamos tentar fazer da melhor forma possível. Doutora Nádia, ao vivo, hein, pessoal? Deixa os comentários, pessoal, que a gente vai respondendo cada um depois, hein? Então, pessoal, o autocuidado, ele é feito da seguinte forma. Primeiro, com a mão direita, você vai apalpar a mama esquerda. Com a ponta do dedo, você toca e dá a volta para ver até se tem algo. E embaixo do braço também, para ver se tem alguma glândula inflamada. E depois, em volta do bico e ver se tem algo que possa estar diferente. E o mesmo pro lado esquerdo. Com a mão esquerda, você apalpa a mama direita, certo? E com o mesmo cuidado embaixo do braço. Essa é a forma que você vai te ajudar nesse processo. Porém, a mamografia é essencial. Informações muito importantes, pessoal. Que bacana, né, gente? Doutoras, muito obrigado pela presença. Eu acredito que foi muito relevante esse nosso encontro. Eu que agradeço. A gente está muito contente, aprendemos muito. Muito conteúdo. Tenho certeza que o pessoal de casa também aprendeu muito. Pessoal, a gente vai deixar a caixinha de perguntas. Qualquer dúvida, a doutora Nádia e a doutora Vanice continuarão aqui com a gente, respondendo as perguntas, tá? E parabéns pela linda jornada, pelo trabalho que vocês Eu que têm. agradeço. Obrigada mais uma vez, as duas. Depois a gente vai deixar o link dos nossos trabalhos para vocês Isso. acompanharem. Isso a gente vai divulgar pro pessoal de casa também. Muito obrigada. Obrigado, Deus. Obrigado, Muito Tayana. E foi um prazer. O prazer foi todo nosso. O tempo que passou tão rápido. E esse Psicologia Night Show. Até mais. Aí vocês escrevam ali. Prevenção do... Lore, me perdi. Aí um olha pro outro, tá? Então vamos lá, peraí. Não pode olhar. Tá. Vai, já. Não, mas não pode, porque isso, enquanto você... Pode ir quando Vai pro como fala, making off. Ó, pro making off, eu tô suando. Tô calma aqui, plena, mas por dentro... Vou falar de novo, é melhor. Psicologia Night. Você olha pra mim.